Vamos lá para o que interessa, o mais importante, a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 ao versículo de número 34, deste livro tão conhecido e deste texto também tão conhecido, né, Evangelho de Mateus. A continuação aí do Sermão do Monte. Nós temos ministrado na célula uma série de palavras chamado Bem-aventuranças, né? Esse texto que nós vamos ler é a continuação das Bem-aventuranças do Sermão do Monte. Jesus diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Ah, não, agora a gente tem televisão ali, olha que beleza. Né? Então vamos ler ali, volte aí no 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Assim diz a palavra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos na sua presença, Pai. Nós clamamos a Ti, venha, fale conosco, derrame sobre nós da sua presença, Pai. Queremos ouvir a sua voz através da sua palavra pregada, ministrada, e que ela faça sentido, ó Pai, na vida da igreja, mas que ela faça sentido também, ó Pai, individualmente, no coração, na casa de cada um aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, né, eu andei os últimos dias assim, bastante preocupado, e eu sou uma pessoa assim que me preocupo bastante, porém eu consigo controlar muito bem os meus sentimentos, né? Eu sou uma pessoa assim, bem controlada de alma, né? Graças a Deus por isso, né? Creio eu que isso é um dom de Deus, né? Algo divino sobre a minha vida. Então eu me preocupo, mas eu consigo, né, controlar muito bem a minha cabeça, eu consigo controlar muito bem as minhas atitudes, né? Mas essas últimas semanas, né, eu tenho me preocupado bastante com a igreja, né? Um pastor, né, ele tem, né, esse coração compungido, esse coração rasgado, em relação ao povo, às ovelhas que Deus confia aos seus cuidados, né? Não é somente eu que tenho essa característica, todos aqueles que são vocacionados, todos aqueles que são pastores dessa igreja, né, formalmente ungidos nesse altar ou não, né, também tem isso dentro do seu coração. Né, e olhando para a igreja, eu comecei a ficar bastante preocupado com algumas situações,
as quais nós já temos orientado, que nós já temos procurado direcionar a igreja, mas eu me perguntava a Deus, né, sempre quando algo diferente acontece na minha vida, né, eu fico pensando assim, eu logo percebo que Deus, né, quando faz algo diferente na minha vida, Deus quer me dizer algo, e quando Deus quer me dizer algo, eu sei que Deus quer que eu compartilhe esse algo, né, com a igreja. Então hoje, diante disso, nós vamos falar a respeito das preocupações da vida, né? Como aprender com as preocupações da vida. E esse ano eu resolvi, né, não ler a Bíblia como eu leio todos os anos, né, de uma forma lógica, né? Eu tenho meu próprio plano de leitura da Bíblia, né? Eu leio a Bíblia desde os 13 para 14 anos de idade, então eu tenho meu jeito de ler a Bíblia. Eu procuro ler a Bíblia pelo menos uma vez a cada 2 anos, a Bíblia como um todo. E esse ano eu estou fazendo diferente, né? Inclusive, até havia comprado uma Bíblia nova, né? Quando eu termino de ler uma Bíblia, eu compro uma Bíblia nova para poder ler novamente, né? Mas eu mudei um pouquinho a minha estratégia esse ano, né? Eu estou procurando fazer devocionais da Bíblia, né? Mas de uma forma mais que aleatória, né? Inclusive, tem bons livros de devocionais, né? Nós temos um do Spurgeon lá, que a Adra usa bastante, é muito bom, né? Tem o pão diário, se você falar muito rápido, fica pão de alho, né? Eu me lembro quando o Giovanni foi dar um recado aqui, né? Falou, nós vamos sortear um pão de alho. Eu fiquei todo feliz, falei, eu vou já acender a churrasqueira lá, né? É pão diário, né? Diário, né? Inclusive agora a gente tem para o celular também, então eu baixei aqui no celular e eu na oração ali, né, falei, deixa eu ver aqui o pão diário, né, devocional do dia, e falava exatamente de preocupações, né, era aquilo que eu estava vivendo assim, de uma forma muito intensa na minha vida, né, então eu lendo aquela devocional, falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, não somente da devocional, mas de uma palavra como um todo, né, porque a devocional também é uma palavra, porém é uma palavra breve, tá? E não se esqueça que aqui na nossa igreja, né, todos os dias nós temos uma devocional, com exceção no domingo, porque no domingo nós estamos todos juntos aqui na ministração da palavra, né, mas todos os dias nós temos uma devocional, e na verdade é mais de uma, né, porque no período de oração pela manhã, né, nós trazemos uma devocional, no período de oração à tarde, nós também trazemos uma devocional, e fora isso, né, de segunda a sábado, nós temos uma gravação de uma devocional, né? Então, você vai ter na média aí 3 devocionais para você meditar, escolher, né, e participar ao longo da semana, né? Então, glórias a Deus. Você pode reclamar de qualquer coisa dessa igreja, menos que você não tenha o alimento da palavra. Pode até falar, mas está demais, Du, tudo bem. Mas nós temos o alimento da palavra. E essa continuação das bem-aventuranças, Jesus falando a respeito das preocupações da vida, nos ensina bastante. E eu acredito que nós podemos ter 2 posturas diante das preocupações que a vida coloca, né, que a vida impõe. Uma postura negativa ou uma postura positiva. Por quê? Porque a preocupação, ela é um sentimento, né? É aquele sentimento de inquietação, de apreensão, é o sentimento de temor. Então, nós ficamos preocupados, e quando nós ficamos preocupados, são esses sentimentos que brotam dentro do nosso coração. E é um sentimento, uma preocupação, que não envolve tão somente o tempo presente, mas principalmente o tempo futuro. Né, nós não conseguimos ficar preocupados com o instante agora, né, porque o instante agora passou. Né? Então, o que acontece agora, o que aconteceu no passado, né, o que isso significa, ou o que isso envolve, o nosso futuro. E diante disso, muitas pessoas fazem dessas preocupações, que é comum para a vida de todo mundo, algo destrutivo. E eu vejo muitas pessoas se autodestruindo por causa das preocupações, né? E eu estava embicado, encaminhado nesse rumo,
Né, eu estava ficando tão preocupado, esses dias o pastor Braz até deu uma dura em mim, né? Falou assim, ó, Adu, né, você tá preocupado demais, né? Você está se envolvendo demais, está com muita coisa demais, né? E ele fala, vira as costas e vai embora, né? É desse jeito que funciona, né? E eu estava exatamente dessa forma. E quando nós vamos nos enchendo dessas preocupações, e nós não sabemos lidar com isso, nós vamos nos autodestruindo, né? Nós vamos perdendo da nossa vida, né? Essas preocupações autodestrutivas, elas, assim, em nada acrescentam no nosso presente e também em nada nos prepara para um futuro. Isso que a gente precisa entender. Se as suas preocupações não estão fazendo algo para que a sua vida melhore no presente, para que você entenda o momento em que você está vivendo, ou elas não estão fazendo nada para te preparar para o futuro, porque a preocupação nos prepara para o futuro, não é assim? Né? Eu tenho agora aí uma filha adolescente que está ali, que belezinha, que bonitinho, né? Está ali, né? Nós vamos nos preocupando, né? Eu tenho um menininho que já está agora, vai fazer 10 anos, né? Então essas preocupações são preocupações importantes, e quando nós nos preocupamos com o filho, né, nós estamos nos preocupando com o presente, porém, nos preparando no presente para termos um resultado no futuro. Então, isso não tem problema, é algo normal. Porém, existe essa preocupação, que é a preocupação autodestrutiva. Nós vamos nos destruindo. Agora, todos nós temos preocupações. Eu acredito, né, que qualquer pessoa que realmente leva a sério as suas responsabilidades, amém? Você é uma pessoa responsável? Amém? Sim ou não? Então, se você é uma pessoa responsável, eu vou dizer que você não vai conseguir evitar as preocupações. Porque todo mundo que é responsável e assume as suas responsabilidades, essas pessoas sim se preocupam e tem essa preocupação. Então, a preocupação também é fruto, né, de uma responsabilidade que nós assumimos. E nós temos uma responsabilidade diante da igreja, né? E é por isso que nós nos preocupamos. Nós temos uma responsabilidade diante da nossa casa, por isso nós nos preocupamos, né? Temos uma responsabilidade no nosso trabalho, você tem uma responsabilidade na escola. Então, se você é uma pessoa responsável, você sim vai ter essas preocupações. Porque eu acredito, gente, que só os tolos não se importam com as coisas. Porque tem muita gente que diz assim, eu não me importo com nada. Para mim tanto faz, tanto fez. Isso não é uma atitude boa. Essa é uma atitude muito ruim. É uma atitude de louco. É uma atitude de tolo. Porque aquelas pessoas que são responsáveis, e Deus nos chama para essa responsabilidade, sim, se preocupa e se importa. Porém, aqueles que levam a vida sem assumir as suas responsabilidades, para evitar as preocupações, são tolos. Vão deixar a vida acontecer, e a vida acontecer de qualquer forma. E as preocupações, elas vêm, gente, na nossa vida. E vêm por diversos caminhos. Às vezes vêm por uma questão de ameaça, verdadeira ou falsa, né? Porque tem muita gente que cria teorias da conspiração, né, na sua cabeça. Mas vem, às vezes você está ameaçado de perder o seu emprego, né? Você sabe que a empresa não está indo muito bem, né, que a empresa está cortando, né, custos e tudo mais, está dispensando, diminuindo a folha e tudo mais, né? E se você é uma pessoa responsável, né, pela sua casa, pelo sustento da sua casa, lógico que você vai ficar preocupado. Se bem que, né, a nossa mente é muito criativa, né? Nós, assim, ficamos criando coisas. Às vezes, né, nem é aquilo que está realmente acontecendo, e você está gerando, né, preocupação desnecessária. Por isso, gente, dificilmente eu assisto um canal de TV, que eu não vou falar o nome aqui, mas que o Espírito Santo já está revelando no vosso coração, né? Difícil, muito difícil.
Muito difícil eu assistir um jornal, gente. Um jornal hoje. Né? Eu assinava jornal em papel, parei de assinar isso. Sabe por quê? Porque se você for assistir um jornal hoje, né, e se você for realmente levar tudo aquilo que é falado ali, né, é como algo real, ou mais, na intensidade que está sendo falado, você não vai viver. Você não vai viver. Você vai viver o quê? Mergulhado no quê? Nas preocupações, pela ameaça. E às vezes nem é verdadeira, né? O Brasil vai acabar, né? E vai acontecer aquilo outro. Tantas coisas que a gente escuta, gente, que se nós formos realmente encher o nosso coração disso, não vai sobrar espaço para nada. As preocupações vêm também diante de escolhas que a gente tem que tomar. E eu já ministrei aqui, eu ensinei, né, que decidir é algo extremamente importante. Não acredite que se você não tomar decisão, você está ficando neutro. Pois o fato de não se decidir já é uma decisão. Mas as decisões também geram preocupações. Quando você tem que decidir por algo, você sabe que é importante, que aquilo vai ser relevante na sua vida. Aqui, gente, na igreja, nós como presbitério da igreja, nós temos que tomar decisões, fazermos escolhas. Por isso existe um presbitério, que na multidão dos conselheiros sempre vai existir a boa decisão. Né? Então, às vezes você tem que decidir e você sabe que é algo importante, então isso também é natural que gere uma preocupação. Porque se você é responsável e tem que decidir, é normal que diante de uma grande decisão, você também fique preocupado. Ou talvez você fique preocupado, gente, em ver coisas acontecendo num presente que já aconteceu num passado. Você já ficou preocupado com coisas desse tipo? De você ter visto uma coisa muito ruim acontecendo no passado, contigo ou com outra pessoa, e de repente você vê aquilo se desenhando novamente. Você vê aquilo já começando, é que nem um furacão, né? O furacão se formando, né? Você passou por uma coisa muito ruim, daqui a pouco você começa a ver um vento diferente. Você começa a ver um movimento diferente. É normal que a gente fique preocupado diante dessas experiências passadas, porque nós somos responsáveis. Ou talvez a preocupação, ela vem, sabe com o quê, gente? Com a saúde. E nesses últimos meses, né, nesse último ano, né, nós estivemos assim, muito preocupados em relação a isso. Perdemos pessoas queridas aqui da igreja, gente, né, que lutaram, nós lutamos em oração, né, e infelizmente, Deus é soberano em todas as coisas, perdemos pessoas que a gente amava, muitas pessoas aqui dentro da igreja perderam pessoas que não é da igreja, mas de relacionamento, familiares, e tudo isso dói na gente, e gera preocupação, né, essa questão de saúde, né, quando nós vemos uma pessoa aqui doente na igreja e com esse vírus, né, nós não falamos, não é nada não, nós ficamos extremamente preocupados com isso, né, e nós oramos, nós intercedemos, e as preocupações, elas surgem desses fatos que acontecem na nossa vida. E eu vou dizer para você, você não vai conseguir fugir das preocupações, porque eu sei que você é responsável, e se você está vivo, sabe o que você tem que fazer? Assim como eu aprendi nesses últimos dias, a saber lidar com essas preocupações. Saber que as preocupações, elas podem ser negativas. Nós lemos um texto aqui, Mateus capítulo 6, do 24, do 25 ao 34, que fala a respeito disso. Jesus, ele lista ali seis motivos de preocupações que não são motivos bons, são motivos negativos. Porém, existem preocupações que são muito positivas. Dá para acreditar nisso? É isso que eu quero que você entenda, porque foi isso que Deus falou no meu coração. Deus disse, você está transformando as preocupações, né, que realmente você tem que ter na sua vida em algo negativo. Porém, essas preocupações, né, pode ser algo muito positivo na sua vida. O Paulo, quando ele escrevia às igrejas,
Né? Pode ver lá, leia a carta de Filipenses. Né? Paulo diz assim, olha, eu estou pensando em enviar até vocês o Timóteo. Sabe por quê? Porque eu estou preocupado com o bem-estar de vocês. Né? E essa preocupação é de zelo, é de cuidado. Então, não é uma preocupação que eu digo autodestrutiva. Pelo contrário, é uma preocupação construtiva, né, que faz que a gente se mexa no presente, mudando sim, construindo um futuro melhor. Dito isso, eu quero que você, junto comigo agora, né, que você se concentre realmente nessa palavra, porque eu sei que existem muitas pessoas preocupadas aqui nessa igreja, porque se não existissem tantas pessoas preocupadas, Deus não permitiria que eu sentisse dessa forma. Então eu sei que você precisa nessa manhã ouvir esta palavra, então que você abra o seu coração, porque Deus quer que você compreenda que essas preocupações podem sim te levar mais perto de Deus, permitindo que as preocupações nos façam concentrar em Deus. Então, o primeiro ponto é esse. Se você conseguir fazer com que as suas preocupações faça com que você se concentre mais nas coisas de Deus, eu tenho certeza que essa preocupação, aparentemente ruim, ela vai gerar em você um resultado muito bom. Desde que você, diante dessas lutas e dessas preocupações, se concentre em Deus. Amém? Diante das lutas e das preocupações, nós precisamos nos entregar a Deus. E eu quero dizer 3 verdades absolutas a respeito de Deus. Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas e Deus é todo-poderoso. Amém? Amém? Então você que está preocupado, extremamente preocupado, está até se autodestruindo diante disso, eu quero dizer que você precisa pegar essas preocupações e fazer com que elas te levem até Deus. Mas para isso você precisa entender, né, que Deus, Ele está em todos os lugares. Deus está junto contigo, mesmo diante dessa luta e dessa preocupação que você está vivendo, que Deus sabe da sua luta. Deus também sabe da sua luta, Deus sabe de todas as coisas, porque nós temos assim, diante desses momentos em que nós vivemos na nossa vida, esse pensamento, de que Deus não sabe, Deus não se importa, Deus está longe, ou que Deus não quer ou não pode resolver o nosso problema. Mas eu quero dizer que Deus, Ele está presente na nossa vida, Ele sabe da nossa situação, e Deus é todo poderoso. Amém? Eu quero dizer para você aqui desse altar, nesta manhã, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode e vai mudar essa situação na sua vida. Mas se Deus permitiu que uma preocupação chegasse até a sua vida, porque sim, você é uma pessoa responsável, você tem que permitir que essas preocupações te levem a concentrar em Deus. E existem 2 verdades diante disso. A primeira verdade é, Deus, Ele nos sustenta, não pela promessa de que nenhum mal vai nos acontecer. Sabia que Deus nos sustenta? Mas não existe uma promessa na Bíblia que nenhuma coisa ruim vai acontecer na nossa vida. Eu nem vou pedir para levantar a mão, né, alguém que viveu alguma coisa ruim nesse ano. Porque eu tenho assim, sabe, não é pessimismo, não, eu tenho a certeza que todo mundo viveu algo ruim, né, neste ano, né, a Adri, minha esposa, viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida, agora em janeiro para fevereiro, né, foi esse ano, uma luta muito grande. Eu sei que você viveu sim, né, coisas difíceis, né, então o que acontece? Deus nos sustenta, e o fato de Deus nos sustentar não quer dizer que Ele vai nos abster, vai nos retirar dessas condições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus Cristo. E eu quero lhe dizer outra coisa, mas não é para te deixar mais preocupado. Você sabia que nesse mundo a gente não tem garantia de nada? Não temos. A única garantia que nós temos
é a garantia de que nós podemos confiar em Deus. É a única garantia que se existe nesse mundo. É a garantia de que nós podemos confiar em Deus. Ah, Edu, mas eu sou um profissional excelente. Profissionais excelentes também ficam desempregados. Não fica, Vagnão? Fica desempregado. Ah, não, eu trabalho numa empresa excelente. Empresas excelentes quebram. Eu me lembro quando a GM quebrou. Uma empresa de ordem mundial. Sim, líder no quebrou. Ah, não, Du, mas eu moro num país fantástico. Um país muito bom. Meu irmão, países muito bons também quebra. Né? Em 1929, estude um pouquinho da história americana para você ver. O país quebrou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não existem essas garantias que a gente coloca na nossa cabeça e que fica nos iludindo, gente. Existe uma única garantia de que nós podemos confiar em Deus. Por isso eu sei que o arroz com feijão que está lá na minha mesa, né, de vez em quando até um bifinho, nhoque, por aí vai. Eu confio em Deus. E eu sei que se existe isso, né, a provisão dentro da minha casa, é porque Deus permitiu. Não é pelo trabalho que eu tenho. Porque se eu for confiar no trabalho, sabe o que vai acontecer? Você pode ficar sem ele. Se você for confiar no seu salário, no faça-me rir, né, no ordenado, como eu costumo dizer, do final do mês, você pode ficar sem ele. Porque bons profissionais também perdem o emprego. Mas eu não estou falando isso para você ficar mais preocupado. Pelo contrário, eu estou falando isso para que essas preocupações te levem para mais perto de Deus. Amém? Salmo de número 27, versículo de número 10, o Davi, ele diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quem falou isso? Davi. Davi disse assim: olha, se o meu pai e minha mãe me abandonar, eu sei que o Senhor vai me acolher. Por que Davi falou isso? Porque estava beleza? Está tudo tranquilo? Pensa bem, por que Davi citou isso? Pode pai e mãe me abandonar, mas eu confio em Deus. Sabe por que Davi escreveu esses salmos? Porque ele estava preocupado. Ele estava extremamente preocupado com a situação que ele está vivendo. E essas preocupações, ele deixa muito claro que o levaram para mais perto de Deus. Diante da preocupação, Davi não está reclamando da situação. Davi está dizendo assim: olha, pode tudo acontecer na minha vida. Realmente eu estou preocupado com isso. Porém, eu confio em Deus e eu sei que Deus me acolhe. Amém? Eu quero dizer isso para você. Talvez você esteja vivendo dificuldades grandes na sua vida. Talvez você esteja muito preocupado com situações que estão acontecendo. Mas eu quero dizer que quem nos acolhe é o Senhor. É Deus quem nos acolhe. Ah, Du, mas se a condição financeira do país mudasse, meu irmão, quem nos acolhe é Deus. Ah, mas se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, pode acontecer qualquer coisa. Nesse mundo nós não temos essas garantias. Porém, existe uma garantia de que quando você estende os braços para Deus, Deus ele vem e te coloca no seu colo. Amém? Deus falou para Isaías, em Isaías capítulo de número 41, versículo de número 10, o que Deus fala para Isaías? Deus fala assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Por que Deus falou isso para Isaías? Isaías, não te assombres. Em algumas versões, não te preocupes, porque eu sou o teu Deus e estou contigo. Por que você acha que Deus falou isso para Isaías? Porque o Isaías estava preocupado. O Isaías estava preocupado diante de uma situação. O Isaías, ele estava envolvido na responsabilidade que Deus tinha dado a ele. Por isso Deus tem que falar para ele: Isaías, olha, não fica com medo não. Não te assombres diante dessas situações. Sabe por quê?
porque eu sou o teu Deus, porque eu estou contigo. Meu irmão, Deus está contigo. Amém? Diante das lutas que você está vivendo, das preocupações que você está enfrentando, eu quero dizer, Deus, Ele está contigo. E isso, eu não sei como isso soa na sua mente, no seu coração, mas quando eu leio algo desse tipo, e eu sei que essa promessa não é só para Isaías, essa promessa é para a minha vida, gente, isso me dá uma convicção tão grande, de que o amanhã será muito melhor do que o dia de hoje. Amém? O que Deus fala de Moisés, o escritor de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 27, diz assim, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E eu gosto dessa expressão do escritor de Hebreus. Ele ficou não ficou amedrontado por causa do rei. Sabe por quê? Porque ele ficou como se estivesse vendo aquilo que era invisível. E isso gerou uma paz no coração dele. Sabe, meu irmão, nós precisamos ter fé, porque a fé permite que a gente enxergue aquilo que é invisível. Talvez você não esteja vendo, fisicamente, apalpando, tocando. Talvez você ainda racionalmente não tenha contemplado aquilo que é a solução para esse problema na sua vida, que está gerando preocupação. Porém, a nossa atitude é de fé, ver, se colocar como enxergando aquilo, que é invisível, que ainda não se concretizou na sua vida. Você consegue enxergar dessa forma? Ou você está tão mergulhado no problema que você não consegue enxergar outra coisa além desse problema, além dessa situação? Você consegue ver aquilo que é invisível? Você já consegue contemplar o milagre de Deus na sua vida? Porque se não consegue, alguma coisa está errada. A preocupação já te destruiu, ou a preocupação está te autodestruindo. Você está se destruindo diante das preocupações. Quando o escritor de Hebreus escreve isso para Moisés, escreve isso de Moisés, que ele permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Eu também quero isso para a minha vida. Amém? Amém? Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Eu quero ficar firme, como quem vê aquilo que é invisível. E diante das preocupações desses últimos dias com a igreja, eu comecei a enxergar dessa forma, viu, pastora Clô? Desse jeito. Comecei a ver, a agir, como se realmente aquilo que Deus tem para a nossa vida já fosse uma realidade. Deus permitiu, que eu conseguisse enxergar aquilo que é invisível. E eu enxergo uma igreja próspera. Amém? Eu enxergo famílias abençoadas por Deus. Eu enxergo, um crescimento, um avivamento nessa igreja. Amém? Sabe o que eu enxergo? Eu enxergo um derramar do Espírito Santo, tão poderoso, que essa igreja aqui vai ser uma igreja de referência, onde as pessoas vão vir aqui, para receber um toque de Deus, e esse toque vão transformar vidas, famílias, e quem sabe não outras igrejas. É isso que eu vejo. Talvez você não esteja enxergando isso fisicamente ainda, mas eu vejo aquilo que é invisível, pelo menos neste momento agora. E eu te convido também a enxergar dessa forma, a enxergar com os olhos de fé. Josué, Deus disse a Josué capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim: como fui com Moisés, isso é Deus falando, sabe a quem? A Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo, eu não te deixarei e não te desampararei. Por que Deus fala isso para Josué? Porque ele estava tranquilo? Não. Ele tinha que assumir uma liderança depois de um dos maiores líderes que esse mundo já conheceu, que foi o Moisés. E ele vai assumir num momento bacana. Qual que é o momento?
de atravessar o Rio Jordão e sair na espadada, lutar para conquistar a terra. Agora é luta, é sangue derramado, é muralha que tem que cair. E ele tem essa escolha, essa decisão, esse compromisso, essa incumbência de conduzir o povo. Você estaria preocupado? Eu estaria apavorado de preocupação. Mas as preocupações dele o levou para mais próximo de Deus. E Deus dá essa convicção: eu não vou te deixar desamparado. Meu irmão, eu quero dizer isso para você. Deus, Ele não vai te deixar desamparado. Amém? Ele não vai deixar você padecendo. Deus, Ele vai, com certeza, né, te amparar em todos os momentos, porque Deus, Ele nunca nos abandona. Jesus, Ele fala aos seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo de número 28, o versículo de número 20. O que Jesus diz? Eu vou estar com vocês até quando? A consumação dos séculos. Sabe por que Jesus falou isso para os apóstolos? Pensa um pouquinho. Porque eles estavam tranquilos sabendo que daqui a pouco Jesus já não estaria mais entre eles, fisicamente falando? Não. Eles viveram com Jesus o ministério de Jesus inteiro, 3 anos e meio, andando junto, vendo milagres, protegido pela presença física de Deus. Jesus estava ali, e ele estava cheio de coragem. Jesus estava fisicamente andando com ele na estrada, eles vendo tudo aquilo que estava acontecendo. De repente surge a possibilidade de Jesus não estar mais ali fisicamente. Como você ficaria? E Jesus dizendo: a partir de agora aqui, vai vocês. Vocês já estão prontos, já estão preparados, daqui para frente caminha. É contigo. Andiara, como você ficaria? Você ficaria preocupada, falou: meu Deus, e agora? Né? E aí Jesus, ele diz: não, olha, eu estarei convosco. Talvez não dessa forma que vocês estão vendo aqui, mas eu estarei presente com vocês. Né? E é isso que acontece. Todas as vezes que uma pessoa aceita Jesus, não aceita uma religião, aceita Jesus dentro do seu coração. Então, da próxima vez, meu irmão, que você deixar que essas preocupações sobrecarreguem a sua vida, que você saiba que Deus está no controle, que Deus leva as nossas cargas, que Deus tira o nosso temor, que Deus nos sustenta e que Deus nunca nos deixará. Amém? Amém? Você guardou um pouquinho dessas coisas que eu falei? Eu vou falar de novo. Deus está no controle, Deus leva as nossas cargas, Deus tira esse temor da nossa vida, Ele nos sustenta e Deus nunca nos deixa. Se as preocupações que você enfrenta te levar a concentrar mais nas coisas de Deus, com certeza você vai entender que através dessas preocupações você vai crescer e vai crescer muito. Amém? Mas as preocupações também elas nos levam a prestar mais atenção na palavra de Jesus, sabia disso? Sabia? E quando nós estamos preocupados, nós nos concentramos mais na palavra? Sim ou não? Isso só acontece comigo. Quando está diante de uma palavra, de uma situação difícil, preocupado com algo, e você começa a ouvir a palavra de Deus, você fica com a orelhinha em pé. Você presta mais a atenção. Então a preocupação, ela não é de tudo negativa, porque ela nos aproxima mais dessa palavra. Aqui, o texto que nós lemos, né, Mateus 6, 25 ao 34, né, Jesus ele nos mostra, sabe o quê? Que as oportunidades dos céus, elas são muito mais importantes do que as perdas que nós podemos ter nessa terra. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase é muito importante. Aqui, na continuação do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, quando Jesus fala das preocupações da vida, Ele está dizendo, né, que aquilo que nós temos nos céus é muito mais importante, é muito mais relevante do que as perdas que nós podemos ter aqui nessa terra. E você tem que entender isso. Os nossos valores divinos, eles são mais importantes do que tudo aquilo que nós podemos ajuntar aqui nessa terra.
mais importante é cada um de vocês do que esse prédio aqui. Porque quando os céus se rasgarem, as trombetas tocarem, não vai levar essa madeira da parede, nem vai levar a TV que com muito custo a gente colocou ali, glória a Deus. Ela vai ficar aqui, a porta vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui, porém você não vai ficar aqui. Então o mais importante, sabe o que é, gente? São os valores dos céus. E o que Jesus está mostrando aqui é que essas oportunidades que são dadas, essas conquistas no reino espiritual, elas são muito mais importantes do que as perdas que nós podemos ter aqui nessa terra. Sendo assim, qual é a sua prioridade? O que você tem dado como prioridade? Se você fala um amém quando eu digo que o reino dos céus é mais importante, as oportunidades que Deus nos dá nos céus, as conquistas, são mais importantes, você fala amém. Então, qual é a prioridade que você está dando na sua vida? E eu ficava pensando nisso. Ficava meditando, falando, Senhor, a origem da preocupação. Será que eu estou preocupado porque as pessoas estão perdendo essas oportunidades? Ou será que eu estou preocupado porque as pessoas estão perdendo dinheiro? Deus falou muito comigo a respeito disso. Porque eu estava preocupado, muito preocupado, com a igreja como um todo, né? Até expressei essa preocupação para alguns discípulos, preocupado. E Deus falou assim, você está preocupado por quê? Porque as pessoas estão perdendo dinheiro, e nós queremos, obviamente, que ninguém perca dinheiro, que as pessoas sejam abençoadas, amém? Não tem problema nenhum isso, não. Mas Deus falou, será que você está preocupado por isso? Que as pessoas estão perdendo dinheiro, ou porque as pessoas estão perdendo uma oportunidade nos céus? E aí a nossa prioridade muda, gente. O nosso conselho muda. A nossa vida muda. Lógico que nós ajudamos e procuramos ajudar as pessoas em tudo, gente. Em tudo. Em tudo em relação à luz da Bíblia. Não adianta você chegar aqui e falar, pastor, eu estou estudando física quântica, você me ajuda a resolver esse exercício? Eu vou falar, não vou te ajudar, meu irmão, porque eu não sei nada disso. Entendeu? Mal é mal, eu posso te ajudar numa equação de segundo grau. Posso te ajudar. Mas não é esse tipo de coisa que é o nosso objetivo. Nosso objetivo, sabe, gente, é sim fazer com que as pessoas vivam melhor aqui nessa terra, sim. A palavra de Deus, os princípios da palavra permite isso. Mas sabe o que eu quero? Do fundo do meu coração, que você não perca as oportunidades divinas. Que você não perca as oportunidades que Deus nos dá nos céus. É isso que eu quero. E se eu puder te ajudar a não perder um dinheiro, ou quem sabe não, fazer um bom negócio, um bom investimento, não que eu seja perito nessas coisas, eu vou lhe ajudar. Porém, a minha preocupação maior é essa, e eu espero que vocês entendam. Amém? Eu estou sendo claro? Glórias a Deus. Você não vai ver um pássaro, sabe o que Jesus está dizendo? Você não vai ver um passarinho com a asinha na cabeça, assim, com enxaqueca, né? Passarinho com dor de cabeça, né? Ai, meu Deus, será que vai ter alpiste? Né? Será que o Du vai jogar a quirelinha que eu costumo jogar lá no quintal? Você não vai ver. Passa aí, vê os passarinhos no fio. Não vai estar nenhum com enxaqueca, né? Com a casinha assim na cabeça. Ai, estou com a dor de cabeça, estou preocupado. Você também não vai ver nenhum lírio, nenhuma flor com uma úlcera no seu estômago. Você não vai ver isso. Aquela úlcera nervosa, sabe? Né, o meu pai, agora faz muito tempo que ele não tem mais crise. Ele tinha uma crise, ele tinha úlcera, e aquela úlcera que é muito relativa às emoções, né? Então, assim, ele tinha crises, gente, que eu vi o meu pai vomitar sangue, né? Por causa dessa úlcera que ele tinha. E sempre quando ficava nervoso, né, ia piorando mais. Sabe, você não vai ver uma flor, um lírio do campo assim. O passarinho com enxaqueca, preocupado.
o lírio cheio de úlcera, se autodestruindo nas suas preocupações, você não vai ver isso. Não é que isso não seja importante, o alimento, as vestes, não é que não seja importante, é importante. Mas quando Deus categoriza essas coisas, Ele categoriza num grupo chamado de demais coisas. Olha que coisa interessante. Quando Deus categoriza as coisas, Ele diz assim, existe o reino dos céus e existe as demais coisas. Meu irmão, eu te convido nessa manhã a pensar um pouquinho. As suas preocupações são relativas ao reino dos céus? Ou elas estão, na sua totalidade, ou na grande parte, nas demais coisas? Pense um pouquinho. O que Jesus está dizendo aqui é a respeito de prioridade. E as nossas preocupações têm que, sim, nos levar a observar de uma forma mais intensa, né, as palavras de Jesus. Nas preocupações, nossas preocupações, elas sempre vão diminuir quando nós temos uma confiança profunda em Deus. Amém? Amém? Vocês estão me entendendo? As nossas preocupações, elas sempre vão diminuir quando nós temos ou lançamos, né, total confiança em Deus. Porém, as preocupações, elas também podem ser canalizadas para a oração. Amém? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Assim, eu não acho ruim. Às vezes entra alguém na sala de oração ali que costumeiramente não vem na oração aqui, né, presencialmente. Não vem. De vez em quando a pessoa aparece ali e pede uma oração, gente, porque está preocupada com alguma coisa. Né? Se a gente for pensar, né, na nossa racionalidade, a gente pensa assim, essa pessoa só vem aqui porque está passando por luta. Porque quando não está passando por luta, não vem. Não adianta olhar para a minha cara que todo mundo já pensou assim. Não é? Na célula. Né? Sempre tem na célula aquele fujão, não tem? Você faz a célula, convida, nunca vem. Né? Tá na balada, né? Tá no churrasco, tá lá, tá fazendo tudo. Você convida, não vem. Raramente aparece na célula. Né? E quando o leite cai na mesa, né, a azeitona pula da empada, o cara aparece na célula. Meu irmão, não vem me dizer que você abre os braços e fala assim, ô, meu amado, que bom, glória a Deus, a gente fica feliz. Mas, no fundo, na nossa racionalidade, na nossa carnalidade, na nossa humanidade, né, a gente está dizendo assim, esse rapaz só está aqui porque ele está vivendo um momento difícil, porque se não tivesse, estava lá na balada. A gente, não é assim, gente? Não é assim? E você quer ver quando se agrava as coisas? Quando ele recebe o milagre de Deus. Já aconteceu com vocês isso? A pessoa não vem na célula, dá trabalho e tal. Aí começa a viver um momento difícil na sua vida, vem para a célula, e você ora sem querer orar. Né? Você ora porque eu tenho que orar. Eu estou contando meus pecados aqui, né? E você está tudo risada aí, como se não acontecesse, né? Ai, pastor, olha, né, eu fiz aquilo lá, né, e aí deu tudo errado, agora eu estou nessa situação. Né, você ora por mim? O que você vai falar? Não vou orar? Não, você vai orar. Mas você ora com a faca nos dentes. Não ora? Com as facas no dente. Você ora assim, Senhor, abençoe esse irmão. Você põe a mão na cabeça, dá vontade de pôr a mão no pescoço, né? Esse irmão que foi burro. Ele foi burro, ele não está na célula aqui, podia estar abençoando, tomou decisão errada, foi para o mundo e agora ele está aqui. A gente não ora assim, a gente ora abençoando. Você quer ver mais? Quando Deus faz um milagre na vida dessa pessoa. Já aconteceu muitas vezes isso, gente. Às vezes tem pessoa ali fiel na célula e tal, está ali, aí chega uma pessoa numa condição dessa e ela recebe o milagre de Deus. É curada, a situação passa. E aí a gente fica feliz, entre aspas. A gente olha e fala, meu Deus, né, o que está acontecendo? Porque nós somos exatamente desse jeito. Mas isso não é ruim, gente. Isso não é ruim. Quando uma pessoa há muito tempo não aparece na igreja, e ela vem aqui, chega e senta nessa cadeira, porque ela está vivendo um momento muito difícil,
Isso deveria realmente, sabe, nos quebrantar mais. Nós não deveríamos caminhar para isso. Ó, tá vindo aqui na igreja agora porque o namorado abandonou. Tá vindo na igreja agora porque perdeu o emprego. Sabe, eu não glorifico a Deus por causa dessas coisas. Mas eu glorifico a Deus porque a pessoa está na igreja. E o motivo pelo qual ela chegou aqui, eu digo, pouco me importa. Me importa, sabe o quê? O que Deus pode fazer na vida dela. É isso que me importa. E a gente tem que mudar esse tipo de coisa na nossa vida. O Paulo diz em Filipenses, capítulo de número 4, versículos de número 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O texto fala de oração, de petição e de súplica. A petição e súplica é muito parecida, é um pedido, e a súplica é o pedido intenso. Então, as nossas preocupações, elas têm que nos levar para a oração mesmo, mais intensa. Ah, pastor, né, eu estou passando por uma luta, ore mais intensamente. Né, eu me lembro do Edinho, né, quando estava o pai dele doente, né, muito doente, né, ele mandava mensagem no grupo, né, a gente veio ficar até bravo com o Edinho, que ele mandava mensagem, bastante mensagem. Né, ora pelo meu pai, né, ora pelo meu pai. E aí o pai dele foi dando uma piorada, né, aí o Edinho, ele usou uma expressão assim, ore mais pelo meu pai. Aí eu falei, padre, será que a gente não está orando? Porque, cara, né, eu falei, pô, mas que discípulo que é esse, né? Ele usou a expressão, ore mais pelo meu pai. Eu fiquei pensando, e eu sou uma pessoa que guarda essas coisas na cabeça, depois eu fico pensando, mas sabe que não está errado? Sabe que não está errado? Nós temos que intensificar, sim, as nossas orações diante das preocupações. Orar muito mais, jejuar, mergulhar mais na palavra de Deus. E eu questionava muito isso, mas eu percebi nesses últimos dias que eu estava errado. Eu estava passando por uma luta, meu irmão, agora é o momento de você intensificar ainda mais a sua devocional, a sua oração. Amém? Quando nós oramos, nós removemos esse fardo que está nas nossas costas. E isso, gente, acontece muito comigo. Às vezes eu estou preocupado, sabe, pesado com certa situação. Aí quando eu desço ali na nossa salinha de oração, Marcelo, eu desço ali na salinha de oração, né, aí eu oro ali, eu apresento aquela situação diante de Deus. Parece que eu tiro, né, um peso das minhas costas, mas espiritualmente é exatamente isso que acontece. Eu vou dizer, os ombros de Deus são muito mais fortes do que o seu ombro. Amém? Muito mais forte. Então, as nossas preocupações tem que nos levar a Deus. Tem que fazer com que a gente compreenda mais intensamente, mais claramente as palavras de Jesus. Porém, as nossas preocupações têm que nos levar para a oração mais intensa, uma vida de oração mais intensa. Amém? E eu falei tudo isso, porque o que eu quero falar mesmo vem agora. As nossas preocupações, elas têm que fazer com que a nossa vida seja repleta de escolhas práticas. Amém? As nossas preocupações, se você não tiver, sabe, o costume, o hábito, de diante das preocupações, permitir que essas preocupações te leve a ter escolhas práticas, você vai ficar se autodestruindo. Amém? Misericórdia, né? Mas é a realidade. Se as preocupações que você está enfrentando, ela não te conduzir a ter escolhas práticas na sua vida, essa preocupação vai virar uma bola de neve. Ela vai descer montanha abaixo. E quando ela chegar lá pela metade, ela vai ser insustentável. Insustentável. Toda preocupação tem que nos conduzir para uma escolha prática. Se você tem se preocupado muito com muitas coisas e não tem conseguido escolher praticamente, de forma prática, as decisões que você tem que tomar na sua vida, você precisa se aproximar de Deus, ouvir as palavras de Jesus, se concentrar na oração. Mas para isso, eu quero que
Diz assim, obrigado, Rodrigo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lançar a Deus todas as nossas ansiedades. A preocupação, ela gera ansiedade na nossa vida, eu já ministrei a respeito disso. Agora, para que isso seja uma realidade na nossa vida, nós precisamos aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Escute o que eu estou falando para vocês. Foi essa palavra mais forte que Deus falou comigo. Nós temos que aceitar, aprender a aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. E isso talvez pareça ser algo antibíblico. Talvez você esteja aí cheio de fé e você diga assim, não, eu tenho fé. Eu sei que você tem fé. Eu também tenho muita fé. Mas eu quero dizer para você que eu aprendi nesses últimos dias a aceitar certas coisas que eu, humanamente, não posso mudar. Tem gente que mergulha nas preocupações e fica extremamente preocupado porque, sim, tem responsabilidade. Isso não é ruim. Porém, fica mergulhado, se autodestruindo em situações que não pode mudar. Veja bem, eu quero dizer para vocês, não é questão de negar a preocupação. Não é negar a preocupação. Ah, se eu não posso mudar isso, e eu tenho que aceitar, então não estou mais preocupado. Não é isso, não é isso. É aceitar humildemente que nós temos limitações. E se você não compreender isso, você vai ficar louco, mesmo sendo um crente. E vai ter que tomar remédio para controlar a sua alma, a sua ansiedade. Nós temos que entender que aceitar o que nós não podemos mudar, não é negar essa preocupação, mas é humildemente aceitar que certas situações são coisas da própria vida. Você está me entendendo? Porque se você continuar se autodestruindo nas suas preocupações, você vai chegar no final da sua vida, talvez com a mesma experiência de Salomão. O que foi a minha vida? Foi um vento, uma neblina, que nasceu e logo se dissipou. E precisa de humildade para a gente entender isso. Precisa de muita humildade para entender que muitas áreas da nossa vida, nós não ditamos a regra da felicidade. Você sabia disso? Que você, na maior parte do seu tempo, você não vai conseguir ditar as regras para a sua felicidade? Esse negócio de autoajuda, pensa positivo, que você pode, tudo você pode, né? Pensa positivo, né? Você pode, se você se encher dessa positividade, né? Desse pensamento, você vai poder fazer tudo. Né? Dá vontade realmente de pegar uma pessoa assim, né? E jogar ela lá do 12º andar e falar assim, agora voa. Aí eu vou falar assim, voa, você consegue, pensa positivo, você pode, pensa positivo, né? Aceitar que a gente não vai poder voar desse jeito. Você pode até entrar num avião e voar junto com ele, mas não é desse jeito. Aceitar o que nós não podemos mudar, dispostos a aceitar o muito ou o pouco que Deus nos dá. Eu deveria falar só a primeira parte para você falar amém, mas não é a realidade do Evangelho. Nós temos que aceitar o muito ou o pouco que Deus nos dá. Ah, mas Deus nos dá pouco, e em muitos momentos da nossa vida a gente vai ter que aprender a viver com um pouco. Aqui, se a gente for ver os 25 anos da igreja, teve momentos que a igreja tinha um caixa muito bom, e teve outros momentos que a gente teve que fazer uma gestão quase que diária das coisas da igreja. Deus nos ensina a viver nesse muito, porém Deus também nos ensina a viver no pouco. E por que uma coisa vem de Deus e a outra não vem de Deus?
Deus nos ensina no muito, Deus nos ensina no pouco. O Paulo dizia o quê? Eu sei viver dos dois jeitos. Eu sei viver das duas formas. Eu sei sentar numa mesa, né, e comer uma comida boa, mas eu sei também sentar numa banqueta e morder um pão com mortadela. Só para ficar fácil de entender. Então, aceitar o que não podemos mudar. Estarmos dispostos a aceitar esse muito ou esse pouco. Mas agora, uma outra verdade, ela é importante, tão importante como essa, é entregar a Deus o que nós não somos capazes de mudar. Está entendendo que nós não somos capazes de mudar tudo, de fazer tudo na nossa vida? Agora, entender isso, agora outra posição que a gente precisa entender, é que nós precisamos aprender a entregar a Deus aquilo que nós não podemos mudar. E essa é a grande dificuldade. Sabe por quê, meu irmão? Você está mergulhado em preocupação. Sabe por que você está se autodestruindo em suas preocupações? Porque talvez essa situação que você está vivendo na sua vida, você não pode mudar. E talvez você ainda esteja relutante em entregar a Deus isso que você não é capaz de mudar. Nós olhamos para a nossa vida e entendemos que na nossa vida exige muita posição de cada um. Existe uma posição, é exigida uma posição a respeito da nossa vida. Muitas coisas sim nós temos que fazer e batalhar e tudo mais. Mas tem coisas, meu irmão, que cabe a Deus. Cabe a Deus. A gente precisa perder esse complexo que nós temos de querer ser Deus. Você precisa perder um pouco disso. E começar a confiar em Deus. Essa é a situação. Senhor, eu estou tão preocupado com isso. Mas eu entendo que eu já fiz. Eu já fiz aqui, já caminhei. Procurei fazer de todas as formas. Porém, Senhor, agora eu entendo que está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Eu não sou capaz de resolver isso. Por isso, eu coloco nas mãos de Deus. O meu avô faleceu alguns meses atrás. Foi um momento bem difícil, né? Eu tive que correr atrás de tudo em relação ao meu avô. E eu orava bastante. E eu dizia exatamente isso para minha tia. Perguntava para ela assim, ela estava muito desesperada no momento. Eu perguntei para ela assim, você fez tudo o que você podia pelo vô? Ela fez, eu fiz o possível e o impossível, ela disse. Então eu disse para ela, então agora, deixa Deus. Então agora deixa Deus. Porque essa situação não é nós que podemos mudar. Quem pode mudar essa situação é Deus. E se nós colocamos as coisas na mão de Deus, nós temos que estar preparados. Porque Deus, Ele não age da forma que a gente acha que Deus deve agir. Deus tem a sua vontade, tem o seu propósito, que são muito maiores do que as nossas vontades e os nossos propósitos. Então, eu encerro essa ministração deixando isso gravado dentro do seu coração. Você que está preocupado, aceite que existem coisas na sua vida que você não vai poder mudar. E entregue a Deus tudo isso que você olha e reconhece que você não pode mudar. E você vai ver Deus transformando a nossa vida. Eu leio os últimos 2 versículos do texto que nós lemos novamente, mas vou ler na ordem inversa. Eu vou ler o 34, depois eu vou ler o versículo 33. Diz assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não vos inquieteis, não fique preocupado, ansioso, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. O 33 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu deixo essa palavra a você que, assim como eu,
né, esteve ou talvez esteja muito preocupado, e que essa palavra realmente gere um alívio de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra? Ela faz sentido no seu coração? Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Antes